Oi, bem-vindos a mais um In Vitro Academy. Eu sou o Zezé, médico veterinário, responsável pelo Equicenter junto com a Rafaela, com a Daniele e com a Paula, e também do Sapucaia Reprodução. Eu fui convidado e me sinto honrado aqui pela In Vitro para falar com vocês da minha experiência de preparar receptoras exclusivamente para ICSI. Então eu gostaria de explicar para vocês mais ou menos o protocolo que eu tenho usado no Sapucaia para que é uma central exclusiva de embriões de ICSI. Começando, nós temos que iniciar toda a nossa conversa desde o início da preparação da receptora, e o início da preparação da receptora é a compra da mesma. Como minha avó já falava, o que começa errado dá errado. Então a compra da receptora é um processo de suma importância para o nosso resultado final. Então hoje em dia, pela quantidade de veterinários que fazem transferência de embrião e agora a grande quantidade de veterinários que já estão fazendo a transferência de embriões de ICSI, cada vez mais é difícil se adquirir uma receptora. Então todos os parâmetros que nós tínhamos quando eu comecei a trabalhar, muitos deles a gente tem que ter um pouco mais de jogo de cintura. Mas existem alguns padrões dos quais eu considero que são essenciais para a nossa compra. Então, como a docilidade, porque é muito difícil você não só controlar uma égua que é muito brava para você trabalhar, como também na hora de você entregar para o seu cliente e ele ficar insatisfeito porque ele não consegue pegar no cabresto, porque é difícil de manusear, porque dá coice. Então isso é um fator que eu acho que é importante. Outra coisa que eu acho que é importante é a parte da avaliação reprodutiva do trato reprodutor lá da doadora. Então uma cervix bem conformada, bem vertical, com boa musculatura, a égua sem lesão de cervix, porque uma égua com lesão de cervix, na hora de nós inovularmos esse embrião, a gente vai sofrer bastante, vai manusear mais do que o necessário, o que pode nos trazer um resultado aquém do que nós poderíamos ter. Também as éguas mais idosas são éguas mais complicadas. Hoje em dia nós temos uma flexibilidade maior. Quando eu comecei a trabalhar era só receptoras de no máximo 9 anos. Hoje a gente já tem, se a égua tiver padrões reprodutivos bons, a gente infelizmente por dificuldade de comprar receptoras de não alto padrão, mas com todos os parâmetros que nós gostaríamos, a gente tem que ser mais flexível. Uma vez comprada essas éguas, é de fundamental importância que a gente identifique essas éguas. Então nós temos aqui, todas as nossas éguas são numeradas e são marcadas com a nossa logomarca. Isso é bom não só na hora da rastreabilidade da receptora, como também é importante na hora de você comprar uma receptora, e você vê que ela já é marcada, você já fala assim, opa, essa receptora era do Zezé. Então deixa eu ligar para ele, saber se é uma boa receptora, se é uma égua dele que estão tentando vender. Então essa identificação nos ajuda em diversos aspectos. Na rastreabilidade de embrião, essa é a nossa égua, né, da identificação da mesma, não existiu uma confusão na hora de transferir embrião, mas também na hora de comprar, eventualmente, quando nos oferecem, isso é comum, éguas já marcadas, a gente poder pelo menos ver a marca de que é essa receptora e nos informar a esse respeito. Uma vez comprada
identificada, as éguas, de uma maneira geral, elas necessitam de um período de adaptação. Adaptação ao grupo, adaptação ao manejo que você vai empregar na sua propriedade, uma adaptação à alimentação que você vai fazer e uma adaptação que cada dia é mais importante, que é o clima. Então, a sociabilização de uma égua, quando ela entra num grupo, é bem complicada, porque as outras éguas vão excluí-la. Até ela entrar nesse processo de pertencimento ao grupo, demora um tempo. Também éguas que não estão acostumadas com o tipo de alimentação que você vai fornecer. Elas também passam por esse período. E o clima, porque hoje em dia o clima tem mudado muito e, por exemplo, eu tenho experiências de comprar éguas do sul e elas, para se adaptarem em casa, demorarem quase uma estação de monta inteirinha, para depois se tornarem éguas receptoras férteis para mim. Então, em média, na minha casa, na minha experiência, esse período de adaptação vai de 4 meses. É claro que existem éguas que você vai receber, ela já está tão bem, você controla, inovula, ela vai te dar prenhez, mas tem éguas que demoram muito mais. Então, nós temos que entender um pouco e prestar atenção na égua, no comportamento dela no rebanho, para a gente ter uma noção melhor de quando ela estaria apta para nós podermos utilizá-la como efetivamente transferindo um embrião. Uma vez tudo isso feito, a gente tem que passar para uma parte que eu considero fundamental, e eu acho que é a parte mais importante de uma central de reprodução, seja para ICSI ou para embrião normal, que é o controle de cio dessa receptora. Porque no final de todos, tanto na ICSI como numa transferência normal, se você consegue um embrião e você não transforma esse embrião numa prenhez, a frustração do seu cliente é grande, porque ele tinha um embrião, você criou essa expectativa nele e depois isso não se traduziu numa prenhez. Isso para mim é a pior parte de todo o processo. E é uma parte que eu gosto de tomar... eu estar à frente disso, porque eu gosto de avaliar as éguas de forma individual e eu acho que é de fundamental importância nós acompanharmos o cio da égua, saber quantos dias durou esse cio, qual foi a qualidade do edema, qual foi a qualidade do tônus uterino, poder ir acompanhando a conformação vulvar dela, que às vezes você vê que está entrando ar. Então são coisas que você tem que ter o conhecimento durante todo esse período e não simplesmente chegar no dia para decidir essa eu vou pôr embrião, essa não. É fundamental a importância, na minha opinião pelo menos, que você pegue o que você está avaliando no dia de decidir colocar ou não um embrião dentro da sua égua, você conhecer o histórico de cio dela. Então, o que a gente faz? Nós temos a palpação retal, que a gente usa, o ultrassom. Normalmente em casa nós fazemos esse controle dia sim, dia não. É importante você saber ter um equipamento que te dê as imagens necessárias para você ter uma avaliação mais criteriosa da qualidade do cio. Também é necessário que você seja capacitado a entender o cio da égua, o quanto esse cio está normal ou não. Isso é super importante, o controle, o conhecimento da fisiologia e do comportamento que essa égua tem no cio. E eu uso também um outro fator que eu acho que é de grande ajuda, que é a presença de um rufião. Muitas vezes a nossa programação de palpação de égua é pelo que você tem, de que você palpou, de como ela está na imagem de ultrassom, e você programa para que ela volte para a sua análise numa determinada época. Mas a presença do rufião, às vezes, ela vai procurar uma égua que não está programada para ser palpada, ela vai procurar o rufião
e você então fala, opa, ele está me mostrando que essa égua eu preciso palpar novamente, eu preciso adiantar eventualmente o controle de palpação aí dessa receptora. Então eu acredito que a rufiação, que é uma coisa que muito pouca gente usa, eu acho que é de fundamental importância, principalmente porque o rufião causa uma contração uterina fisiológica, que é clônica e é a melhor contração uterina para você ajudar a égua a limpar o útero dela, caso isso seja necessário para essa égua. Então eu gostaria até de compartilhar com vocês o esquema que eu faço em casa. Então eu tenho, aonde as éguas são alimentadas, eu tenho um pequeno piquetinho, onde tem um rufião, que ele fica lá com água, comida, e as éguas têm a liberdade de ir até eles. Quero compartilhar o vídeo com vocês. Outra coisa, enquanto vocês assistem o vídeo, que eu acho que é importante, é você ter um controle da periodicidade com que você tem que controlar essa égua. Então, o manuseio exagerado não é preconizado por mim. Nós temos que saber e definir. Essa égua eu tenho que avaliar o dia seguinte, daqui 2 dias, daqui 3 dias, e com isso ir estabelecendo o plano para cada égua com cada ciclo que ela está mostrando. Nós temos também uma outra fase onde do ano, que a ICSI agora mudou a nossa realidade. Nós transferimos embriões o ano inteiro, não existe mais uma estação de monta. Nossa estação de monta hoje tem 12 meses. Então, por motivos fisiológicos que a gente conhece e também de clima, que agora está mudando, nós temos hoje muitas éguas que não estão ciclando naturalmente, então nós partimos para protocolos de ciclo artificial. Eu acredito que a ICSI hoje está num processo, como eu vivi com a transferência de embrião nos finais dos anos 80, começo de 90, que era o descobrimento da melhor técnica possível para a gente, naquela época, lavar um embrião, transferir o embrião. Hoje, nós estamos aprendendo, cada dia que passa, mais sobre como trabalhar com embriões de ICSI, que são embriões que têm as suas particularidades. Então, o protocolo de éguas acíclicas hoje ainda tem uma diferença entre diversos profissionais, com diversos protocolos diferentes. Isso, para mim, quer dizer que nenhum ainda é o efetivo. Nós estamos descobrindo dia a dia nossos resultados, não os nossos do Sapucaí e Equicenter, mas os nossos, dos nós veterinários, eles têm se aprimorado. Nós estamos conseguindo, assim como o laboratório, a in vitro, está se aprimorando internamente, a gente está aprimorando o momento certo de como, qual o momento ideal de fazer a aspiração folicular. Todo esse processo de ICSI está sendo aprimorado. Então, o de protocolo das éguas acíclicas também está sendo aprimorado. Vou mostrar para vocês agora alguns dos protocolos que eu tenho conversado com alguns colegas que eles fazem, para vocês terem uma noção do que está sendo feito hoje em dia. Então, esse primeiro protocolo, ele faz no dia 0, 10 miligramas de estradiol, do 17-beta, no dia 2, 20 miligramas, no dia 3 ele volta para 10 miligramas, aí ele tem um dia de intervalo onde você avalia edema, tônus uterino, e no D4 você bloqueia a égua com progesterona para transferir no D8. Então esse é um protocolo. Esse segundo protocolo que vocês estão vendo aqui na sequência de cima para baixo é o protocolo que eu gosto de usar. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de falar que eu, antes de iniciar qualquer protocolo, mesmo que a égua seja acíclica,
eu avalio ela 4, 5 dias antes do início do protocolo, para detectar se eventualmente ela tem alguma presença de corpo lúteo que eu possa ajudar quebrando isso para que os hormônios sejam mais efetivos. Então eu faço, vai no D-4, um Lutalise se for necessário. Aí eu inicio meus protocolos todos na segunda-feira, então segunda-feira é o meu D1, aí eu faço 10 miligramas de 17-beta, na terça-feira eu faço a metade da dose, 5 miligramas, na quarta-feira eu avalio o tônus uterino e o edema. Se a égua não é responsiva, se ela não apresentou um nível adequado de edema, eu já interrompo esse protocolo nesse momento. Se ela tem um edema que eu considere bom, eu avalio se eu vou bloquear no dia seguinte ou se eu vou bloquear um pouco mais para frente. Então, na verdade, eu vou avaliando após o segundo dia de estrógeno, eu vou avaliando a égua diariamente até que eu sinta que o edema vai diminuindo, como isso ocorre no ciclo fisiológico, que a égua antes de ovular, o edema vai diminuindo. Então, quando eu achar que esse edema que a égua está me mostrando já está próximo ao fisiológico, eu bloqueio a égua. E eu tenho um jeito que eu gosto de fazer, eu avalio depois essa égua no D4 pós-bloqueio com progesterona, e eu avalio se eu vou ou não transferir esse embrião no D5. Se eu for transferir o embrião no D5, eu faço o bloqueio, dou a progesterona no D4 para evitar o estresse da injeção no D5. Né? E uma coisa que eu esqueci de falar para vocês é que durante essa minha avaliação do nível de edema uterino, eu uso ou ocitocina, ou prostaglandina e a rufiação para melhorar essa contratibilidade uterina e me ajudar na eliminação do excesso de edema, na limpeza uterina e na manutenção desse útero de maneira mais saudável possível. Então eu tenho um protocolo que ele é flexível, vai depender de cada égua. Eu olho as éguas de maneira individual. O terceiro protocolo é um protocolo que faz 10 miligramas de 17-beta no primeiro dia, 10 miligramas no segundo dia. No terceiro dia, daí sim faz o mesmo protocolo que eu, avaliando o nível de edema até bloquear e transfere no D4. O quarto protocolo é um protocolo de um outro veterinário de muito sucesso, o Dr. Duda, da TOC, que ele faz o benzoato, ele faz uma dose única de benzoato. 3 dias depois ele avalia, já bloqueia e transfere no D4. Todos esses protocolos reportam bons resultados. E às vezes um melhor, o outro pior, e isso na verdade, na minha opinião, não é muito dependente ao tipo de protocolo e sim à qualidade da receptora que você está trabalhando. Uma vez ou a égua ovulada ou ela bloqueada com progesterona no ciclo artificial, vai chegar o dia da transferência. Então nós temos que avaliar essa égua para determinar se nós vamos ou não descongelar um embrião para colocar nessa égua. E essa, para mim, é a melhor vantagem que a ICSI trouxe para todos os veterinários que trabalham na reprodução equina. Porque antigamente nós tínhamos um embrião e se nossa receptora estava boa ou ruim, nós teríamos que transferir, porque nós não tínhamos alternativa. A ICSI nos deu a alternativa de decidir, está na nossa mão, na nossa decisão, decidir descongelar ou não aquele embrião. Aquele embrião está vivo, está tranquilo, inerte dentro do botijão de nitrogênio. Se a nossa receptora não está com a qualidade que a gente gostaria que ela tivesse,
deixa ele lá, espera um outro dia, uma outra receptora, que você vai ter um resultado muito melhor. Essa é a grande coisa pela qual eu abençoo a ICSI. Facilitou muito o número de receptoras que você precisa ter, porque antigamente a gente tinha que ter 2, 3 por lavado, e hoje você pode ter 1 para 1. Então facilitou muito a nossa vida. E na escolha dessa receptora, então tem diversas coisas que você tem que avaliar. Primeiro, a anatomia do períneo. Isso para mim é uma coisa que eu nem deveria estar comentando, porque se ela não tem uma anatomia de períneo bom, ela nem deveria estar sendo avaliada para transferir. Isso a gente volta lá atrás para a compra da receptora. Se você tem que comprar e ela não tem uma anatomia de períneo boa, de vulva, ou porque é muito grande, ou porque está inclinada, ou porque está entrando ar por deficiência de musculatura, você já tem que corrigir isso antes de começar a preparar. Enfim, é um fator importante de lá da gente avaliar. Depois eu avalio e dou fundamental importância para a cervix. A cervix é uma coisa que eu presto atenção durante todo o meu controle do cio, para saber se ela já está mais fechada, se ela é retilínea, se ela não tem aderência, se ela não tem ruptura de camada muscular. Então, uma coisa importante de ser avaliada. Depois, tônus uterino, que o tônus uterino vai te dar uma boa ideia do nível de progesterona que essa égua tem. Então, por exemplo, para mim, muita gente fala assim, eu vou avaliar a qualidade do CL. Para mim, a qualidade do CL é a qualidade do tônus uterino que essa égua me dá. A qualidade de uma égua cíclica, se ela tem um bom nível de progesterona, para mim é o tônus uterino. E junto com isso a gente tem que verificar a ecogenicidade do útero. O que nós desejamos, acredito todos nós, ou posso falar por mim, é um útero bastante cilíndrico, homogêneo e tenso, que é o que se espera de uma égua com progesterona nessa fase do ciclo estral dela. Outra coisa que é óbvio de falar é a presença de ar, presença de líquido, presença de fibrose ou de aderências, todas sinais que a gente consegue avaliar com um bom ultrassom, com boa experiência. E outro fator que a gente pode, e é importante, existe bastante, não existe uma janela tão grande quanto na transferência de embrião, mas nós temos uma janela com bons resultados entre o D3 e o D5. Então tem profissionais que gostam de fazer no D3, no D4, a grande maioria, e no D5. Então, no começo da ICSI, o D4 sempre se mostrou o dia com melhores resultados. Um compilado dos resultados da in vitro, como vocês podem ver aqui, no D5, você teve 66% de prenhez no total, contra 63,2% no D4. E o D6 já ficando uma taxa de prenhez menor. Mais uma vez vou falar, eu não acredito que ou o D4 é melhor que o D5 ou que o D5 é melhor que o D4. O que vai me falar, na verdade, é aquela égua. Se ela estiver boa no D4, vai funcionar. Se ela estiver boa no D5, vai funcionar. No D6 eu já acho que a gente realmente vai ter problema. E eu tive na Argentina agora, eles têm também bons resultados no D3. Então eu acho que conforme nós formos caminhando nessa jornada de ICSI, que é uma jornada sem volta e que todo mundo tem que se adaptar a isso, nós vamos encontrar as respostas dentro em breve. Talvez daqui a um ano, o que a gente esteja falando hoje já tenha mudado, tenha evoluído. Como tudo na vida, nós evoluímos, né? Então a gente saiu da monta natural para inseminação, para transferência de embrião e agora para ICSI. E nós estamos nos adaptando e nos
capacitando cada dia mais para entender esse processo. Uma vez a égua selecionada, e eu já sei que égua eu vou transferir, no meu caso eu seleciono no D4 para transferir no D5. Essa é a grande maioria do protocolo que eu faço. Quando ela chega no D5, ela entra no tronco, eu não mexo com a égua, eu vou para dentro do laboratório, eu pego todo o meu embrião, todo o meu equipamento já está numa mesa aquecedora, na mesma temperatura do embrião, na mesma temperatura da égua, eu deixo tudo preparado, daí eu preparo o embrião, deixo quando aquele embrião está preparado dentro da bainha azul, do inovulador, da bainha azul, com a camisa sanitária e com a capa que protege ele de forma estéril, aí eu vou preparar a égua. Eu preparo a égua e daí eu vou fazer a inovulação. Mas eu não preparo a égua sem antes o embrião estar preparado para ser transferido. Porque a maioria das pessoas gostam de levantar o rabo lá da égua para higienizar a égua e daí fazer a transferência. Esse período que a égua fica no tronco com o rabo levantado, você muda toda a anatomia vulvar dela, dos lábios vulvares. Se ela não tem uma vulva musculada, se ela não tem uma vulva bem coaptada, fica entrando ar dentro da vagina dela. Quando você põe a mão lá dentro, é um balão, você não consegue manusear lá direito essa cérvix para fazer a inovulação. Então eu deixo, como está aqui na foto, todos os embriões preparados para serem transferidos. Daí eu vou transferindo um a um. Transfiro um, anoto. Nós temos 4 mecanismos de anotação para rastreabilidade dos nossos embriões para evitar erro. Aí tem o preparo da receptora, que eu me adiantei um pouco do slide anterior. Nós temos um cuidado extremo com isso. Eu acho que é de fundamental importância que a gente tenha uma higiene super rigorosa nesse momento. Na verdade, todas as minhas éguas, pós-palpação, elas são lavadas. Todo o períneo dela é lavado, porque no dia da transferência de embrião, uma égua que não está acostumada com esse protocolo, ela se estressa e todo o estresse vai para a esquerda, prenhez vai para a direita. Então, nós temos que, ao máximo, evitar o estresse das éguas de todas as maneiras possíveis. Então, todas as minhas éguas, quando eu palpo, elas são lavadas. Então, no dia que eu for inovular o embrião, ela já está acostumada com isso. Então, esse é o sistema que eu falei que eu não gosto. Eu faço um deslocamento da cauda lateral e daí nós lavamos a vulva dela, o períneo todo, fazemos essa limpeza. Depois, com soro fisiológico, a gente abre um pouco os lábios vulvares e lava internamente essa parte caudal da vagina dela lá e principalmente o clítoris. O clítoris é a maior fonte de recontaminação uterina que existe. Pela própria anatomia dele, ele tem um acúmulo ali de sujidade que, se a gente não limpa adequadamente, a gente está carreando isso lá para dentro do útero e para dentro da vagina, que depois te dá uma infecção ascendente. Depois, os cuidados com a inovulação. Então, tudo preparado, embrião na temperatura correta, material preparado, períneo lavado, a égua já contida adequadamente para você evitar se machucar, para você evitar que a égua se machuque. A gente pega uma luva da maneira mais estéril e limpa possível, põe um pouquinho de gel lubrificante, entra através dos lábios vulvares, vai na vagina. O que eu gosto de fazer é levar o inovulador até a entrada da cérvix, aí eu pego a cérvix pela prega cervical, traciono ela caudalmente. Nesse momento eu rompo a camisa sanitária e daí, uma vez essa cérvix tracionada caudalmente, você
tende a deixar essa cérvix o mais linear possível e gentilmente daí eu introduzo o inovulador na parte mais cranial possível que eu puder. Se esse mecanismo foi bem feito, eu nem ponho a mão pelo reto para verificar ou direcionar esse inovulador. Se eu tiver alguma dúvida de até onde eu consegui entrar, se eu estou no lugar certo ou não, aí eu vou pelo reto e direciono a ponta do inovulador para evitar ficar traumatizando o endométrio da égua, empurrando o inovulador para cima, para baixo, para a direita ou para a esquerda. Então, com a ponta do meu dedo, eu direciono o inovulador para ir aonde eu quero colocar esse embrião. Uma vez feito isso, eu trago o inovulador um pouquinho para trás para evitar que isso esteja, entre aspas, preso entre pregas do endométrio, muito grudado na parede. Eu trago isso um pouquinho para trás e daí eu inovulo. Essa minha inovulação é uma inovulação que eu posso dizer rápida, porque eu acho que o líquido que tem atrás do embrião tem a função de lavar a palheta para nós termos certeza de que esse embrião é colocado dentro do ambiente uterino. Aqui falando um pouco sobre manutenção de suplementação das receptoras pré e pós a inovulação, eu em casa uso muito na minha rotina, como eu já falei antes, a rufiação, a ocitocina. A ocitocina te dá uma contração uterina mais parecida com a fisiológica, porém ela é muito fugaz. A prostaglandina te dá uma contração mais desordenada, mais tônica, porém ela é mais longeva, ela tem uma meia-vida maior. E a rufiação é tudo o que a gente espera e gostaria. Então eu uso esses três artifícios para me ajudar na eliminação de excesso de edema, eventualmente de um pouquinho de líquido, porque existe o líquido, que é importante a gente saber, que é fisiológico, não é um líquido patológico. A gente tem que saber diferenciar para você poder falar, eu vou usar essa égua ou não vou usar essa égua. Então existem éguas que têm líquido uterino e eu as utilizo porque é um líquido só de excesso de edema que vai sair e a égua não tem nenhum problema. E existem pessoas que preferem usar antibiótico, fazer o HCG para melhorar a qualidade do corpo lúteo, ter mais progesterona. Eu acho que tudo isso volta lá para trás na compra e na seleção da nossa receptora. Uma receptora boa não precisa desses artifícios. Eventualmente, num caso especial, a gente pode usar. Aí nós temos o diagnóstico dessa gestação. A gestação, o embrião de ICSI é um embrião já menor do que um embrião de TE convencional. Então, eu não faço na minha casa um diagnóstico precoce. Primeiro, porque muitas pessoas que fazem, aí não acham o embrião, ficam nervosas, passam estresse, e é um estresse absolutamente desnecessário. E não é só o veterinário que vai ter estresse. A própria égua, se você palpar no D5 pós-transferência e não achar, você vai ter que prendê-la no tronco de novo, ou no D6 ou no D7, palpá-la de novo. Tudo isso é um estresse para a égua, um estresse que você não precisa passar. Então, eu palpo só 7 dias após a transferência, porque no 7º dia eu já consigo definir com o ultrassom que eu tenho se a égua está ou não prenhe. Muito raramente, depois dos 7 dias, eu encontrei alguma coisa no útero que eu tenha perdido essa informação no D7. Mas se a égua está muito boa no dia do D7 eu não acho, eu vou repassar 2 dias para frente. Mas eu nunca passo antes. Você passar antes só serve para o veterinário ver uma prenheza e falar, nossa, ela está prenha, não serve para mais nada, porque é muito cedo. Às vezes ela nem perdeu essa prenheza ainda, ou então espera, tenha calma e faça
pelo menos na minha opinião, dentro de um período que você vai poder decidir o sim ou não. Outra coisa importante que a gente tem que decidir no diagnóstico é que a ICSI tem já na literatura uma incidência de 1% de prenhez gemelar univitelino. Quer dizer, então são 2 embriões na mesma vesícula embrionária. Então aqui na foto você consegue ver bem, muito cedo, os 2 embriões aí dentro. Então existem hoje, o que nós fazemos aqui é conversar com o cliente e oferecer para ele, você quer tentar levar a gestação a termo e correr o risco de ter os 2, ou você prefere interromper essa gestação nesse momento? Isso é uma decisão do cliente. O que eu tenho falado cada vez mais e com mais convicção, eu tenho aconselhado as pessoas a manterem a gestação, porque tem um estudo que os gêmeos univitelínicos, eles têm um mecanismo de troca de alimentação, digamos assim, que eles se mantêm muito mais. A probabilidade de nascer gêmeos saudáveis de ICSI é muito maior do que gêmeos que não são univitelínicos. Então, os nossos clientes têm optado, e nós temos em casa umas 3 ou 4 éguas que nós estamos acompanhando as gestações, que elas são gestações gemelares, das quais os clientes preferiram correr o risco. E existem casos já reportados de bastante sucesso, inclusive 2 fêmeas maravilhosas do Gunner, ou também do Mylord Cartago, que são assim, os criadores estão super satisfeitos. E depois nós temos que fazer a manutenção dessa gestação até o momento que a gente vai entregar essas receptoras para os nossos clientes. Então, em casa, quando elas são cíclicas, a gente não faz nada, a própria égua tem a progesterona dela e mantém essa gestação naturalmente. Na transição de outono, quando algumas éguas, mesmo ovuladas, não têm um CL tão competente, essas éguas em casas, mesmo que elas sejam éguas que são éguas provenientes de um ciclo normal e com ovulação, e com um CL bonito, a gente ajuda ela até 90 dias com a manutenção com a progesterona exógena, que a gente aplica semanalmente. E as éguas acíclicas, claro, elas não têm um CL, então nós também fazemos esse controle semanal. Então, semanalmente nós aplicamos a progesterona e a cada 15 dias a gente palpa essas éguas para ver se a gestação está ok, continua, tem batimento cardíaco, está tudo em ordem, até nós entregarmos essa receptora para os nossos clientes aos 60 dias de gestação. E graças a Deus, essas éguas mantidas hoje, tanto as cíclicas como as cíclicas, elas estão tendo hoje, graças a Deus, um nível equiparado de prenhez. Ambas funcionam bastante bem. Então, isso que eu tinha para falar para vocês sobre receptora, espero ter ajudado, e qualquer coisa eu estou à disposição para trocar informação e experiência com vocês. Um abraço.